Meditação, parte 2. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, ou sendo assim, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, meditai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Hoje está tão maravilhoso, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco no meio da congregação, através da Tua palavra, através da palavra de Deus cantada. Teu Espírito é que nos convence, nos consola e nos faz lembrar as palavras de Cristo, da doutrina dos apóstolos. E que maravilhoso, Senhor, é saber da segurança da salvação. Que coisa, Senhor, linda é saber que o Senhor, uma vez que nos salvou, nunca nos abandonou. Uma vez que nos amou na eternidade, e no tempo nos alcançou pela pregação do Evangelho, o Senhor nunca nos abandonou. Nada pode nos separar do amor de Deus. É esse conhecer que nos leva à santidade, que nos leva a uma vida piedosa, que nos conduz a negarmos a nós mesmos e morrermos a cada dia levando a cruz de Cristo. Ao contrário do que a boca cheia de ódio, de dúvida e de credulidade que muitos, ao ouvir essa verdade, falam, porque o Senhor mesmo diz que a boca fala do que está cheio do coração, e dizem que a doutrina da salvação eterna, a doutrina que nega a heresia da perda de salvação, a doutrina da perseverança dos santos, do poder de Deus que os sustenta, e dizem, ao ouvir essa verdade tão maravilhosa, que esse tipo de mensagem faz com que as pessoas sejam negligentes. Só Pai, ao contrário. Aleluia. É a mensagem da perseverança dos santos, da certeza da salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre. É essa certeza que nos leva a uma vida de santificação, a uma vida que glorifique ao Senhor em todas as áreas. Se não for assim, o que pode mudar? É a Tua graça do começo ao fim. É a Tua graça que nos conduz à santificação, sem a qual não veremos Deus. É a Tua graça que nos enche de amor ao próximo. E o Senhor fala: quando fizestes isso por um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Venha, benditos do meu Pai. Não fazemos para ser salvos, fazemos porque o Teu amor nos alcançou e conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, conseguimos amar os nossos inimigos. Oh, é a Tua graça, Senhor, graça sobre graça, que nos conduz a todo bem, que nos conduz ao fruto do Espírito, domínio próprio, longanimidade. Oh Pai, que maravilhoso é a Tua salvação. É a Tua graça que nos conduz aos meios. Sem a Tua graça, sem a salvação já em nós e por nós, quem teria prazer na lei de Deus? Ninguém. Quem teria prazer em ler a palavra de Deus se o Senhor já não nos tivesse regenerado, nos fazendo nascer de novo? Quem pode, Pai, dobrar os seus joelhos em um local onde ninguém está vendo, sem qualquer imagem de escultura, sem nada para, de maneira estranha, edificar a nossa fé, sem símbolos, sem nada, orar, abrir os lábios e clamar e falar com Deus, invisível, mas real, como diz o hino, sem aplausos de ninguém, porque ninguém está te ouvindo, a não ser aquele que vê secretamente. Quem pode fazer isso, senão alguém que já é salvo?
Não há prazer na oração para alguém que não é salvo. Quem pode, ó Pai, reservar um tempo para meditar na sã doutrina, meditar, ó Pai, na Tua palavra, meditar em um versículo, examinar-se a si mesmo com cuidado para ver se está na fé ou não, como diz o apóstolo Paulo. Quem pode fazer isso, senão aqueles que já são salvos? Os meios só evidenciam a promessa que já foi feita e a verdade que já está sobre nós. Somos salvos em Cristo Jesus e nada pode nos separar do amor de Deus. Obrigado, Pai. Eu te agradeço. Enche-nos, Pai, em nome de Jesus, do Teu Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Aleluia. Diferente da prática do jejum, e como nós já estudamos na primeira mensagem, é opcional. E por que opcional? Porque não há um mandamento específico que você tenha que jejuar. Amém? Então, não peca quem não jejua, como também não peca quem jejua. Amém? É algo que você deve fazer para com Deus, se você fizer. Amém? E não querer impor isso a ninguém. Amém? Mas diferente do jejum, a meditação bíblica é fundamental. O jejum não, mas a meditação bíblica sim. Por que ela é fundamental, pastor? Porque ela é uma ordenança. Esse versículo que nós vemos aqui está dizendo isso. Amém? Ela é uma ordenança. O Deus vivo nos manda meditar nele e em sua palavra. Logo é um mandamento. E se é um mandamento, é fundamental para a nossa caminhada cristã aqui neste mundo. Quando nós falhamos em meditar, quando nós pecamos, já que é um mandamento, nós falhamos, nós pecamos, quando nós negligenciamos o meditar nas coisas do alto, como diz Paulo, revelamos que não somos o quê? Piedosos. Nós já pregamos, acho que, só procurar lá no canal do YouTube, 2 mensagens sobre piedade. Amém? Eu nem sei se naquelas mensagens não estou lembrado de que não citou meditação. É bem possível. Amém? Mas eu quero ser piedoso, vida piedosa. Amém? Porque o exercício físico, para pouco aproveita, diz Paulo, mas a piedade para tudo é proveitosa. Se você não medita, isso revela que você não é piedoso. Olha, isso fica claro no Salmo de número 1, abre lá. Salmo de número 1. A verdadeira piedade, né? Que só pode ser praticada por quem? Pelos salvos. Vamos ler com calma, Salmo de número 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado, irmãos? Feliz, né? Mas também tem outro significado que a gente já aprendeu, né? Bem-aventurado é feliz, bem-aventurado é santo, bem-aventurado é alguém salvo. Amém? Bem-aventurado significa isso. O homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Ou seja, ele não é um mundano, ele é o quê? Um religioso. Ou ele é uma pessoa piedosa. Ele busca as coisas do alto, as coisas religiosas, as coisas de Deus. Ele não está no mundo, ele é reservado do mundo. Amém? Bem-aventurado aquele que não está no mundo, mas está reservado para Deus. Por quê? Fica bem claro. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então ele é bem-aventurado por quê? E não se assenta à roda dos escarnecedores, não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Porque ele tem prazer em algo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Se você não medita, qual é a consequência inversa do salmo? Se você não medita na lei de Deus ou na palavra de Deus, a consequência é você começar a seguir quem? Dentro de doutrina, conselho dos homens, dos filhos. Se assentar na roda deles. Por que eu sou separado? Porque eu medito na lei do Senhor. Que eu sou uma pessoa piedosa?
que eu tenho prazer nela. Aleluia? Que coisa linda. Outro ponto importante a ponderar, irmãos, quando se fala de meditação, é que devemos meditar na Santa Palavra de Deus como sendo ela uma carta que nosso Pai nos escreveu. Isso aqui não é uma epístola? A maioria dos livros lá, principalmente do Novo Testamento, todos são o quê? Epístola de Paulo aos Romanos, Epístola de Paulo aos Colossenses. O livro, a Bíblia, é uma epístola, é uma carta de Deus para nós, para você, especificamente. Amém? É Deus falando com você. Ou seja, irmãos, apesar que quando eu estava escrevendo isso aqui, eu imaginei geração Beatriz, Gabriel, até os irmãos aí, né? Agora a irmã Rosana e eu, sim, né? Não sabe nem o que é abrir uma carta, né? Hoje é tudo e-mail, é tudo internet. Mas no passado, né? Quando a gente recebia uma carta de um parente lá, mas era um negócio, né? Você abria, imagine você recebendo uma carta de um parente lá de Pernambuco, que você não vê há 2, 3 anos. Você ia abrir a carta, tá bom. Ninguém fazia isso. Por quê? Havia uma expectativa. Você não via aquela pessoa. O que a pessoa escreveu? O que está acontecendo? Eu não tenho notícias dela há 3, 4 anos. Você ia sentar, botar o seu óculos e ler, meditar, imaginar o que a pessoa está escrevendo, o que é que está acontecendo. Isso era a carta. Hoje é muito fácil, todo mundo se comunicando rapidamente. Então é nesse sentido, tá? Você não lê uma carta sem dar a ela a devida importância. Você dá uma importância. A Bíblia não é para ser lida de qualquer jeito, tem que ser a importância. A leitura deve ser calma e pausadamente, assim como meditar nela. As duas coisas caminham juntas. Nem leio a Bíblia de qualquer maneira, muito menos medito de qualquer maneira. Isso é importante para a gente entender. Amém? É a sabedoria de Deus que está sendo revelada a nós, através da Escritura. Ele nos amou ao enviar ela. Se você tem uma Bíblia aí nas suas mãos, quantos cristãos da história, da humanidade, talvez a maioria dos que já foram salvos, por graça soberana, não tiveram o privilégio de ter toda a Escritura na palma das mãos. Muitos foram salvos pelo credo apostólico, só conhecendo o credo. Muitos com passagens específicas, porque não tinha toda a Bíblia. Que amor é este que Deus tem pelos cristãos brasileiros, de você ter uma Bíblia na sua mão completa, traduzida? Quantos homens morreram por causa disso? Isso é o amor de Deus por nós. Devemos amar, ler a Escritura e meditar na palavra de Deus. Deve ter amor no nosso coração. Amém? Salmo 119, 48. Pastor, é a idolatria da Bíblia. Não. É amar a palavra de Deus. Amém? Ou seja, amar o próprio Deus. Eu devo ter amor pela palavra de Deus. Salmo 119, 48. Salmo 119, 48. Para os teus mandamentos que amo. Olha que coisa linda. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos. Davi amava o quê? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Amém? Levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Que coisa linda. Devemos amar os mandamentos de Deus, devemos amar a palavra de Deus. Amém? Porque é a sabedoria de Deus para nós. Você quer crescer espiritualmente, irmãos? Ou vamos permanecer como crianças na fé para sempre? Esse é o ponto. Deus não quer que nós permanecemos como criança. Amém? Deus cuida de nós em toda a nossa caminhada. Mas Deus quer que nós crescemos. Crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O profeta Osés fala: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Deus não quer que sejamos como crianças
agitadas. Jesus fala isso dos fariseus, né, de Israel, como crianças agitadas numa praça. Deus quer que nós cresçamos. Amém? Deus quer filhos maduros. Amém? Como é que nós vamos crescer? Deixar de ser criança? É claro, irmãos, que no sentido correto, né? Porque se deixarmos de ser criança no sentido bíblico, nós não entraremos no reino dos céus. Amém? Mas conhecedores da palavra de Deus, amando a palavra de Deus. Se você quer ser um cristão maduro, que não fica correndo atrás de vento de doutrina, é isso que eu estou querendo dizer. Amém? É necessário meditar na palavra de Deus. Não tem como, senão você vai ser como uma criança agitada. Olha o Cristo lá, você vai. Olha o Cristo aqui, você vai. Não, se queremos ser cristãos maduros, crescer na fé, crescer espiritualmente, nós devemos meditar na palavra de Deus. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, olha que coisa linda isso aqui. 1 Coríntios, vamos falar de dons, né? Se fala tanto em dons, olha só. Crescer na fé, né? A fé é um dom, não é? A fé é dom de Deus. Mas Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, fala da fé num aspecto interessante. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu quero crescer na fé. Ele fala aqui, ó. Versículo de número 9. Ele aqui está enumerando os dons. Amém? E falando, alguns receberam isso, outros receberam outra coisa. Amém? Ele faz no 9, ele fala assim: há outro no mesmo Espírito, ou seja, o Espírito é um só, que distribui os dons à igreja. Ele fala assim: há outro no mesmo Espírito a fé. E depois ele completa, né? Há outro no mesmo Espírito dons de curar. Ora, de que fé Paulo está falando aqui? Se lá em Efésios ele fala que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé aqui é diferente, porque aqui está sendo especificado. Um recebe fé e o outro recebe outra coisa. Que fé é essa aqui? Todos não recebemos da mesma fé? Uma só fé, um só batismo, um só Espírito? Que fé é essa aqui? Aqui o sentido é coragem. Amém? Porque fé é coragem. Amém? Então, a fé é para todos. Mas nesse sentido aqui, é você ser corajoso para colocar em prática a fé. Então é um dom. Amém? Fazer. Não só o ter, mas o fazer. Amém? Coragem. Como Caleb, que corajosamente se levantou para guerrear. Amém? Mesmo velho. Amém? Quando ele entrou na terra prometida, né? Ele se levantou para guerrear. Ele foi guerrear. Isso é fé. Isso é coragem. Por isso que a palavra de Deus fala: os tímidos ou covardes não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque eles não têm esse dom aqui. A fé que nos faz agir. Amém? Que nos faz agir de maneira mais ousada. Devemos buscar essa fé. Amém? Devemos buscar ela. Ter coragem de falar no meio das pessoas, no meio da nossa família, sobre o Evangelho. E não devemos nos envergonhar do Senhor. Amém? Não devemos negá-lo em lugar nenhum. Então devemos buscar os melhores. E ele fala lá no versículo de número 31 desse mesmo capítulo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Agora a pergunta é: quem dá o dom da coragem, da fé? É o Espírito, não é? Ele distribui a cada um conforme ele quer. Amém? Mas ele completa no final: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. É Deus que dá, nada vem de nós, mas há um desejo aí, entra a nossa parte de buscar os melhores dons, de fazer. E como eu busco os melhores dons? Esse é o ponto. Como é que eu vou buscar mais fé? Estou falando dos dons que ainda estão sobre nós, não dos extraordinários. Como é que eu vou fazer? Se você quer ter uma fé robusta, uma coragem inabalável, ou seja, essa fé aqui expressa em 2 Coríntios, na palavra de Deus,
em sua promessa, você tem que meditar. Porque o Espírito te dá, mas tem uma parte que você tem que fazer. Buscai, a sua parte tem que ser feita. Buscai com zelo os melhores dons. Você quer ter mais fé? Não há como ter mais fé sem meditar na palavra de Deus. Não é verdade? Então qual é o seu zelo para ter o dom da fé? Você pede em oração a Deus mais fé, mais coragem. Mas você medita. A sua parte tem que ser feita. Você medita na palavra. Você medita naquilo que Deus falou para você. E aí, o Espírito Santo concede. É isso que Paulo está nos ensinando. Não é somente orar para que o dom venha, fazer e usar o meio que Deus lhe deu para que isso aconteça. Bem, buscar com zelo. Como é que eu busco? Meditando. Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. Diz bem assim: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, olha, amor, primeiro lá ele fala amor, agora prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Um cristão que não medita é como um soldado sem armas, já diriam os puritanos. Sem meditação, por causa da nossa natureza caída, que ainda luta contra nós, amém? A tendência é o quê? Esfriarmos na fé, na coragem de anunciar a Cristo, de falar de Cristo. É esfriarmos na fé, nos enredando em laços perniciosos de pecado. E a angústia vai prevalecer sobre nós. Tenha prazer. Procure com o melhor zelo os melhores dons, como? Meditando na palavra. Você quer ter sua fé robusta, irmãos? Você quer ter uma fé inabalável? Você quer ter coragem de falar de Cristo, de fazer a vontade de Deus? Então, é necessário buscar com zelo, como? Através da meditação. Outro ponto. A palavra pregada terá melhor proveito quando meditamos. Hoje nós estamos pregando. Estamos falando de meditação, mas quantas pregações nós fizemos aqui? Algumas até meio ousada, né? O padrão do pastor Eric, né? Não assassinarás, lembra, né? Ou outras pregações. Como é que eu vou me aproveitar melhor de um sermão? Você ouve lá John MacArthur, ou um desses famosos ali, uma palavra bíblica. Como é que eu vou me aproveitar melhor desse sermão? Amém? Quando eu medito. Amém? Quando eu medito no sermão, na palavra que foi pregada. Como é que Deus fala conosco? Na leitura individual em nossas casas, mas através da pregação do Evangelho. Não é um homem pregando aqui para vocês, apesar de ser, mas é Deus falando através de um miserável pecador. Qualquer um, seja famoso ou não. Amém? É Deus falando. Então, como é que isso vai ser mais proveitoso? Como meditamos. A palavra não é alimento para o cristão? Não é o pão da vida? Amém? Ora, eu me alimento, irmãos. Comi. O que meu corpo vai fazer? Digerir o alimento, não é? Como Deus criou tudo perfeito, né? Você não come e vai direto. Né? Você come e vai, né, passando ali. Para quê? Para que quebre todas as moléculas ali, né, e chegue aquela proteína, carboidrato, né? Quem faz exercício sabe todas essas palhaçadas aí, né? Chega até as células, né? Você fica forte, tem resistência, né? Gordura, né? Tudo é para você sobreviver. É Deus te sustentando. A ciência explica, mas no final é Deus. Amém? É Senhor da ciência. Amém? Mas aquele alimento grande, ele vai ser a meditação, é isso. O sermão de 1, 2 horas, o puritano não aceitava menos de 1 hora, né? Amém? Só vai ser melhor para você quando você meditar. Quando você meditar no que foi pregado. Bem, a meditação, então, é essa digestão daquilo que foi pregado, daquilo que foi lido. Bem, ela é que vai nos fazer com que a nossa alma realmente entenda o que foi pregado e se tome proveito daquilo. Aleluia, da palavra de Deus. É fundamental.
Se você, irmão, não medita na palavra de Deus, a sua oração será menos efetiva. Será menos efetiva. O que eu vou falar com Deus se eu não conheço a palavra de Deus e nem medito nela? Bem, como? Preste atenção. A palavra de Deus é alimento, alimenta a meditação, e a meditação alimenta a oração. Devemos ouvir para que não erremos e meditar para que não sejamos infrutíferos. Vou repetir. A palavra de Deus é alimento à meditação. Veja, eu leio a palavra, ela é o quê? Alimento para... Ela vai me conduzir à meditação. E a meditação alimenta o quê? O que eu tenho para falar para Deus, para a minha oração. Devemos ouvir para que não erremos e meditar para que não sejamos infrutíferos. E aqui eu estou falando de ser infrutífero na oração. E oração é muito mais do que simplesmente Deus, obrigado pelo meu dia. Amém. É intercessão, é clamor, muita coisa. Você, irmão, quer defender a fé evangélica e essa doutrina? Eu quero, pastor. Eu tenho desejo de defender. Eu quero defender quando vinha a testemunha de Jeová, quando vinha um órgão, quando vinha alguém falar uma heresia, né, irmão Gabriel? Existe a mãe, existe Deus mãe na Bíblia. É essa conversa que está do irmão Gabriel. Os irmãos no grupo da igreja não sabem. Né? Eu tenho desejo. Como é que eu vou fazer isso sem meditar? Não tem como. Bem, se você não meditar na sã doutrina, você não vai conseguir defender a verdade. Não vai conseguir. E se não tiver uma Bíblia na hora? A palavra de Deus fala que é um manancial de águas vivas. É o Espírito Santo que traz a memória. Cristo mesmo fala, não se preocupe com o que você vai falar. O Espírito Santo vai mostrar para vocês o que vocês têm que falar. Mas não pense, irmãos, que não há um meio. Qual é o meio? Meditação. Porque o que Pedro fala, nós vamos nos preocupar em distribuir comida? Levante alguns homens aí. Os apóstolos vão se dedicar ao quê? À oração e à leitura da palavra. A Escritura. Então Deus realmente, o Espírito Santo, lembra o que vai ser falado no meio dos júris do mundo. Mas a nossa parte tem que ser feita. Leitura, meditação, oração e Bíblia. Se você não meditar, se você não ler a Bíblia, como você vai defender? Não há como. É a meditação na palavra que faz o cristão. Que faz o cristão não são cerimônias externas, mas é a meditação naquilo que Deus falou para você. É meditar, é se debruçar sobre a palavra. É isso que faz um cristão. O que medita não se assenta na roda dos escarnecedores, como fala o Salmo. Ou seja, não se desvia para falsas doutrinas. Amém? Porque todo aquele que ensina falsa doutrina é um escarnecedor da palavra. Amém? Não pense que escarnecedor somente as pessoas mundanas do mundo. É todo aquele que escarnece, adultera a palavra. Alguém que medita e tem prazer na lei de Deus, amém? Não se assenta com esses. Antes ele defende a fé. Amém? Alguém que medita antes está cada vez mais próximo do Senhor e não longe dele. Descansa nele e em suas promessas. Aleluia. Posto isso, vocês devem se lembrar que no último domingo nós falamos de dois tipos de meditação, não é isso? A ocasional, mostramos alguns versículos, né? Salomão olhou as formiguinhas e elevou o seu pensamento ao alto. Ó preguiçoso, vai ter as formiguinhas, ou seja, Deus não é Deus de preguiçosos, Deus tem serviço para o seu povo. O Davi olhando a criação, amém? Elevou. Então, é você usar o que você vê, o que você ouve e elevar para as coisas do céu, meditar no que Deus tem para você. Amém? E tem a meditação deliberada, em que eu vou determinar um tempo para mim meditar na palavra de Deus. É como uma oração, né? Alguns irmãos falam assim, nós devemos estar em espírito de oração.
que é espírito de oração? O que os irmãos querem dizer, alguns irmãos com espírito de oração? Eu estou dentro do ônibus, mas eu estou orando baixinho, intercedendo por aquelas vidas. Amém? Mas há um momento de uma oração deliberada, ou seja, eu vou pegar um momento seguido que é o conselho de Cristo, entra no teu quarto e fechada a porta, olha a Deus que vem em secreto. Amém? Essa oração não tem palmas, essa oração não tem graminha. Amém? Então, a mesma forma é a meditação. E qual foi o conselho que nós demos? Que esta meditação deliberada é mais proveitosa para nós, amém? Do que a ocasional. As duas são importantes, mas a deliberada é mais importante. Vamos então olhar para essa meditação deliberada. Como se preparar para ela? Então aqui vai uma questão bem prática. Como é que eu devo me preparar para meditar? Se você já faz isso, talvez alguns pontos aqui possam te ajudar. Se você nunca praticou isso, meditar, você lê a palavra de Deus, fecha e vai dormir, ou fecha e vai trabalhar, e não tem um momento de meditação. E a gente até falou, né, que você pode fazer as três coisas juntos, que é o ideal nesses tempos corridos que nós temos. Bem, mas como preparar para a meditação? E isso também vai servir para a oração, leitura da palavra. Como é que eu me preparo para orar? Como é que eu me preparo para a leitura da palavra? Como eu me preparo para meditar? Porque os três, no final das contas, é um conjunto de uma só coisa. Primeiro ponto, para meditar corretamente, biblicamente, limpe o seu coração de todas as coisas deste mundo. Suas atividades e diversões, de modo e também das tribulações interiores. Amém? Ore a Deus antes de meditar, isso é fundamental. Não adianta você estar todo angustiado, cobrando um serviço, pensando nisso e querer meditar agora. É necessário orar antes, pedindo para que Deus limpe a sua mente. A meditação, essa meditação pagã, você vai orar ao Deus vivo. Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração agora, porque eu quero meditar na tua palavra. Amém? Ore a Deus antes de meditar para que Ele o guarde dos pensamentos vãos, mundanos e dispersivos, porque a nossa mente tem a mania de quê? De voar. Amém? Você começa a meditar na palavra de Deus, daqui a pouco você está pensando. Só Deus pode nos auxiliar nisso. Segundo, tenha seu coração purificado da culpa e da poluição do pecado. Uma coisa que nos atrapalha muito é estarmos em pecado. Amém? Seja fervoroso no amor pelas coisas espirituais. Siga o exemplo de Davi. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Amém? Seja fervoroso no amor pelas coisas espirituais, e uma delas é meditar, ler a palavra, orar. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Como é que eu vou parar de pecar, irmãos? Quando eu guardar no coração a palavra de Deus. Quando ela for, o que é guardar, irmãos? É meditar. Está lá. Eu estou lembrando, eu estou trazendo a memória o que foi pregado, eu estou trazendo a memória uma doutrina bíblica, eu estou trazendo a memória a cruz de Cristo. É isso que me faz parar de pecar. Ah, jejum quebra a carne. Não, meditação quebra a carne. O que quebra a carne, o que nos faz parar de pecar, Davi está sendo bem claro aqui. Não é jejum. Olha o que ele fala de novo. Verso 11. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que quebra o pecado é meditar na palavra de Deus, é meditar na lei de Deus, meditar o quanto o pecado é terrível, é meditar na cruz de Cristo. É isso que quebra a carne, é isso que nos faz vencer o pecado. Ou seja, irmãos, faça um tesouro para você. Amém? Medite.
memorize versículos bíblicos. Não é pecado não. Amém? O pastor aqui é falho, quando eu vou soltar um versículo bíblico, está tudo errado. Não, medite, memorize versículos bíblicos. Amém? Não há pecado nisso, ao contrário, é a palavra de Deus. É maravilhoso. Memorize versículos bíblicos. Faça um tesouro de muitos versículos bíblicos dentro do seu coração. E de verdades absolutas que você já conhece de Deus. Amém? Os atributos de Deus. O que eu já aprendi sobre os atributos de Deus? Medite nisso. São tesouros para você. Ele é todo poderoso. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é santo. Esses atributos têm que estar com você. A doutrina da salvação. Medite, estude ela. Saiba corretamente como é que Deus salva. Tudo isso é bom para nós. São tesouros para nós. Terceiro, abrace verdadeiramente. Aí eu vou jejuar. Você pode jejuar, mas não se esqueça de abraçar o quê? A meditação. Abraça a tarefa da meditação bíblica com máxima seriedade. Faça da meditação a triade de sua vida piedosa. Leitura da palavra, oração, meditação. E aqui eu vou falar, irmãos, com temor e tremor, mas eu vou falar. Eu até pensei muito em escrever isso aqui. Mas a meditação deve tomar o lugar do jejum na triade da sua vida piedosa. Se a triade da sua vida piedosa é leitura da palavra, oração e jejum, troque o jejum pela meditação. Ou diminua muito o jejum e pratique muita meditação. Isso é um conselho de alguém que tem um pouquinho de Espírito Santo. É pecado jejuar, então, pastor? Mais uma vez, não é. Mas o jejum tem suas dificuldades. Meditar só te faz bem. Vamos lá em Mateus capítulo de número 6. Jesus vai falar de jejum aqui. Na outra mensagem nós falamos sobre jejum, mas Jesus aqui vai falar sobre jejum, que é uma prática comum, né? Tanto que Jesus cita aqui, ó. Mas veja as dificuldades do jejum. Meditação não vai ter isso. Mateus 6, versículo 16 e 18. Quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam lá recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensar. Aí lá em Romanos 14, que não fala de jejum, mas fala, se você vai fazer alguma coisa, comer, guardar dia, faça isso para Deus. O que Jesus está falando aqui é de alguém que faz jejum. Ai, que fome. Como esses pastores de hoje aqui, né? Vou fazer um jejum por você. Não sei quantos dias para a sua vitória, isso é hipocrisia. Não tem nada a ver com Deus. Agora, a meditação, você não corre nem esse risco, porque não é algo externo, ou que possa ser visto externamente. É totalmente interno. A não ser que uma pessoa seja tão hipócrita que está lá no meio do almoço com a família e fala assim: olha, gente, estou levantando aqui porque eu vou meditar, hein? Ó, estou indo para o meu quarto para meditar. E acho que é bem difícil acontecer isso. Né? Acho que a pessoa não chega, é difícil encontrar uma pessoa que vai fazer isso. Vai avisar: estou indo meditar, hein? Olha, estou meditando, hein? Não, geralmente é algo que ninguém vai saber. Então não há o risco, porque não é algo externo, é interno. Quarto ponto: encontre um lugar para a meditação que seja tranquilo e livre de interrupções. Isso talvez seja uma maior dificuldade que você tem. Mas é importante. Porque é isso que Cristo aconselha para a oração, não é? Você já sabe que ele diz com Ezequiel. Internet, barulhinho, né? Acho
abaixo do celular, não esquece. Porque é isso que Jesus fala, não é? Mateus 6, nós estamos aí. Ele fala de oração, podemos aplicar isso na meditação. Amém? Mateus 6. Tu, porém, quando orares, com temor e tremor, tá, irmãos? Quando meditares, até porque as duas coisas podem ser feitas conjuntamente, uma e depois a outra, e vice-versa. Entra no teu quarto e fechada a porta, ou seja, procura um lugar tranquilo. Se afaste do mundo. Amém? Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensa. Quinto, mantenha uma postura física. Olha que interessante isso. Que seja reverente. Existe um jeito de orar? Não? Você vai ver orações em pé na Bíblia. Você vai ver orações públicas. Você vai ver orações em cinza, em plano de saco. Você vai ver muitas orações. Mas o ponto é, você vai orar de qualquer maneira também, só porque não tem um padrão específico. Não. Nós vamos orar, irmãos, amém? De maneira reverente, inclusive na nossa postura. Procure uma postura, seja sentada, de joelhos, mas uma postura que facilite a sua meditação. Amém? Porque não há uma postura estabelecida biblicamente, mas a ideia é que a meditação envolva tanto o corpo como a sua alma. Ou seja, o corpo deve ser servo da alma. A ideia é concentrar alma, mente e corpo na glória de Deus, na face de Cristo. Ainda pensando na meditação deliberada, ore sempre a seu Pai Celeste ou a Deus em nome de Cristo, para que o Espírito Santo te assista nessa tarefa. Amém? É importante. Ore para que o Deus vivo ilumine seu entendimento. Aumente a sua devoção e aqueça seus afetos para que você possa ser abençoado em sua meditação. Eu sei, irmãos, que vocês estão loucos para abrir o celular para ver quem ganhou, mas espera um pouquinho. Tá? E através dela, meditação, você possa ser mais santo, seus desejos mais mortificados para o mundo e vaidades da vida, e que você seja mais elevado a Deus e às coisas de Deus. Amém? Depois leia a Escritura. Selecione um versículo ou uma doutrina específica sobre o qual você deseja meditar. De preferência, textos bíblicos que sejam mais aplicáveis às suas circunstâncias atuais e sejam mais benéficos à sua alma. Eu vou meditar. Então aqui um bom exemplo disso. Alguns exemplos, irmãos. Você se sente culpado. Quantas vezes você pode se sentir culpado? Você se sente culpado. Medite na disposição de Jesus Cristo em receber pecadores. Não é verdade? E perdoar os que vão a Ele. Não é verdade? Abre lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Eu estou me sentindo culpado, pastor. Tem pecado na minha vida. Medite na disposição de Cristo em perdoar pecadores, em recebê-los. Hebreus capítulo de número 4, versículo 15 e 16 são alguns exemplos. Hebreus 4, 15 e 16. Aleluia. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se do quê? Das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião. Pastor, eu me sinto fraco na caminhada cristã. Você vai meditar em quê? Medite sobre como Deus é bom e concede graça a seus filhos. Amém? Medite. Eu estou fraco, não consigo. Medite como Deus é bom e concede graça a seus filhos. Te sustenta. João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Pastor, a minha dificuldade é financeira. Eu perdi o emprego, eu estou vendo a situação complicar. Medite sobre a maravilhosa providência de Deus para com os seus filhos.
Amém? Abre lá em Mateus capítulo 6, que coisa linda, né? Mateus capítulo 6 é a base para nós hoje, hein? Ah, pastor, eu estou com problemas. Eu perdi o emprego, minha situação, olha como está. Medite como Deus é bondoso e ajuda você, como Ele providencia o sustento dos seus filhos. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis mais do que muitas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aqui, um temor e tremor. Pense nas coisas do alto, não é isso que Paulo fala? Como é que eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça? Também tem a ver com meditação. É só unir os versículos em um contexto bíblico. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Medite. Isso. Preste atenção. A leitura da Bíblia, a meditação da oração formam uma unidade. Amém? São como 3 em 1. Ou seja, se no meditar houver a necessidade de ler novamente a palavra, leia. Por isso que as 3 coisas podem ser feitas juntas. Amém? Eu estou meditando. Pode já ler se for necessário. Aquele versículo, o que ele dizia mesmo? Pode já ler. Pare um pouco de meditar e volte a ler. Não perca tempo, se for necessário orar. Pare de meditar e ore, fale com Deus. Você meditou numa promessa de Deus. Essa promessa não está acontecendo na sua vida. Ore, Senhor, tem misericórdia. Isso é ter fome e sede de justiça. Olha, irmãos, como Deus quer nos ajudar. Nós aqui não limpamos os braços do nosso Pai. Não pedimos como convém, que Ele é bom e quer nos ajudar. Se Ele não negou, olha o que Paulo fala, se Ele não negou o seu Filho, Ele não vai negar as outras coisas. Não nos esquecemos. Leia novamente, vá ao Pai em oração, não perca tempo. Porque Deus sempre está presente com você. Persevere, não renda-se a Satanás, abandonando a sua santa tarefa de meditar. A meditação, talvez das 3, seja a mais difícil. Apesar de que a carne vai sempre meditar, ela não vai querer ler a Bíblia. O velho homem não quer ler a Bíblia, o velho homem não quer orar. Mas a meditação talvez seja a mais difícil. Aqui eu vou falar, talvez, realmente vou usar a palavra talvez, porque o nosso pensamento gosta de vaguear. Então tenha sempre a sua Bíblia do lado. Começou a vaguear, volta para a Bíblia, leia, depois volte a meditar. Ou reserve pelo menos meia hora nessa triagem maravilhosa. Pelo menos. Glória a Deus. Paulo afirma em 1 Coríntios 11, 28, olha lá. 1 Coríntios 11, 28. É algo que a gente já falou na pregação passada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A meditação tem a ver também com examinarmos a nós mesmos. Examine-se, para que você possa crescer na graça. Reflita sobre o seu passado e pergunte: o que eu
De onde Deus me tirou e como eu estou hoje? Isso é algo para você meditar, examine-se. Hoje o homem é assim mesmo. O que eu era? O que eu sou hoje como filho de Deus? O que ainda lá do velho homem persiste ainda em estar na minha vida? Examine-se. Olha a Deus, para que Deus mude. Olhe para o futuro e pergunte: onde eu estarei? O que eu vou fazer para a glória de Deus na minha vida? Pense. Hoje eu estou aqui na igreja, mas o que eu pretendo fazer para que Deus seja glorificado em mim? Eu pretendo me casar para a glória de Deus. Eu pretendo evangelizar para a glória de Deus. Eu quero adotar uma criança para a glória. O que eu vou fazer para a glória de Deus? Isso no futuro. Porque às vezes a gente pensa no futuro, né? Para a nossa aposentadoria, mas o que eu penso para a glória de Deus? O que eu vou fazer para a glória de Deus? Examine esse momento. Eu vou conseguir? Porque esse mesmo ímpio que eu estava vendo ele falando, ele projetou algo para a vida dele. Não tinha nada a ver com Deus. Eram projetos pessoais. Mas o que? Deus pensava no futuro. Como que eu vou viver lá daqui a 10 anos para Deus? O que eu vou fazer para a glória de Deus? Eu quero ser um pregador, eu quero evangelizar, eu quero fazer algo para Deus. Mas é algo lá para frente. Vou me preparar, vou meditar. Me ajuda, Deus. Presta atenção, irmãos. Nós já estamos indo para o fim. Não formule essas perguntas quando você se auto-examinar numa perspectiva legalista, mas sim movido de santo agradecimento por ser um filho de Deus. Eu nunca vou fazer no sentido legalista. A meditação é uma obra, sim, obra da fé, não é? A fé sem obras é obra. A meditação é uma obra. É você que vai meditar, não é? Mas é uma obra não legalista. É uma obra de amor. Eu medito porque eu amo Deus. Eu me examino porque eu amo Deus. É para a glória dele. Como é que eu estou hoje? Puxa vida, eu ainda tenho muita coisa do velho homem. Tenho que mudar para a glória de Deus. O que eu vou ser amanhã? Para a glória de Deus. Então não é uma questão legalista. Para que eu seja salvo, para que eu me sinta bem. Para a glória de Deus. É uma obra, obra da fé. A meditação é uma obra da fé, mas é uma doce obra. E por fim, irmãos, conclua sempre com uma oração. Você pode orar no meio da meditação, mas depois que você meditar, conclua a sua meditação com uma oração e ações de graça. Pois a meditação é o melhor começo da oração e a oração é a melhor conclusão da meditação. Você vai falar assim: pastor, não está muito engessado isso aí? Será que eu tenho que fazer exatamente assim? Irmãos, o que eu dei aqui para vocês foi apenas diretrizes bíblicas. Amém? Diretrizes bíblicas. Para a prática da meditação deliberada, ou sistemática, ou o nome que você queira fazer, ou contínua. Não é uma questão de engessado assim, mas apenas uma direção segura de como fazer. Amém? Escolha com temor e tremor o que é melhor para você. Amém? E que seja para a glória de Deus. Através desse método, o meio de Deus existe, que é a meditação. Por exemplo, irmãos, eu já terminei, mas apenas para um pequeno exemplo. Eu costumo, irmãos, meditar versículo a versículo. Eu leio, paro e medito. Um pouco diferente do que eu aprendo. Mas isso é bom para mim, eu não posso. Eu tenho que mostrar para vocês que é Bíblia. Bem? Talvez para você seja melhor realmente sentar num local à parte e meditar em algo. Eu costumo meditar versículo a versículo ou mais de um versículo. Bem? Como eu preparo pregações, amém? Eu preparo a pregação e medito nela.
Mas isso é, para mim, na maioria não prega, não sei como é que os irmãos fazem, mas é aquilo que é melhor para você. Bem, mas as diretrizes são essas. Que Deus, é a minha oração, possa orientar vocês da melhor maneira possível. Bem, vamos nos colocar de pé, vamos orar.